Chegou a hora de dominar a produção de conteúdo e a primeira coisa que você precisa saber é o que te faz crescer. O que te faz crescer? Um conteúdo bom, um conteúdo com consistência e um conteúdo com intencionalidade. Esses são os 3 segredos para o crescimento. Então, assim, o seu conteúdo precisa ser bom? Precisa. Ele precisa atingir uma finalidade. Ele precisa suprir uma dor, um problema existente do seu público-alvo. A segunda coisa é ter consistência. Não adianta eu produzir um conteúdo maravilhoso uma vez no mês, porque isso não vai ser suficiente para que eu consiga crescer com a minha produção de conteúdo. E quando eu falo crescer, é crescer autoridade e audiência. Não necessariamente crescer números, mas crescer uma audiência qualificada, ou seja, uma audiência que está disposta a comprar de você e construir uma autoridade dentro do nicho que você atua. Então, essa é a ideia. E eu preciso ter intencionalidade, eu tenho que saber o que eu espero, qual que é a minha intenção com aquele conteúdo que eu tô produzindo. Quando eu falo de intencionalidade, isso é muito forte, tem que ser muito presente para você, porque a maioria das pessoas, elas simplesmente pegam fórmulas prontas de produção de conteúdo e sai tacando ali dentro, sem ter uma intenção com aquilo ali. Ela não sabe, por exemplo, qual que é o objetivo dela com um determinado post. Ela simplesmente joga aquele post ali e pronto. E é isso aí. E que brilhe, e que seja maravilhoso, e que os anjos do engajamento, os deuses do engajamento, façam as pessoas engajarem comigo e que queiram comprar o meu produto depois. E essa é uma ideia equivocada. Existe um funil na sua produção de conteúdo, que é um funil de comunicação que vai fazer a sua intencionalidade do seu post ser de fato eficiente. E como que funciona esse funil? O funil, ele é composto por 3 partes. Eu tenho o topo de funil, o meio de funil e o fundo de funil. E o que isso significa? Significa que a pessoa que entra no meu Instagram, que entra no meu YouTube, ela deve descer esse funil. Ela começa lá em cima e ela chega até aqui embaixo. E como é que esse funil funciona na prática? Quando eu falo de topo de funil, eu estou falando de conteúdo de atração. O meu objetivo é atrair a pessoa. E quando eu tô atraindo a pessoa, provavelmente ela não está ainda num nível de consciência preparado para compra. Ela provavelmente está no nível de consciência de inconsciente ou consciente do problema. Ela tá ali rodando por esses 2 níveis iniciais de consciência. Então a pessoa muitas vezes não sabe ainda que ela tem um problema. O que ela sabe, gente? Dos sintomas. Ela ainda não tem reconhecimento do problema. Eu tenho disfunção de ATM, só que se eu tô aqui no topo de funil, de um funil em que o produto é um produto que resolve o problema de ATM, de disfunção de ATM, se eu tô aqui em cima do topo de funil, eu ainda não sei que eu tenho esse problema. Mas o que eu tenho? Sintomas. Então, eu tenho que explorar sintomas. O conteúdo topo de funil, ele é um conteúdo que ele não é profundo. Ele não tá ali a fim de dar uma mega aula para a pessoa. O que ele quer fazer? Atrair a pessoa, atrair a atenção da pessoa, esfregando na cara dela um sintoma que ela tenha referente ao problema que eu tenho a solução. Então, ele é aquele conteúdo que para você que é um especialista no negócio parece bobo. É um conteúdo às vezes óbvio demais, é um conteúdo simples demais, mas ele é um conteúdo que atrai. Ele é de fato para atrair as pessoas. Ele é de fato para que a pessoa fale, quero saber mais sobre isso. Então ele é um conteúdo não muito mais profundo. Por isso que a gente chama ele de topo de funil. E para você crescer as suas redes sociais, você precisa de conteúdo de topo de funil. Afinal, você tem que atrair as pessoas que vão se tornar possíveis compradores do seu produto ao longo do tempo. Então, primeiro você atrai ela para depois converter. Lembra que se eu tentar já vender para uma pessoa que está no nível de consciência de inconsciente ou consciente do problema, ela simplesmente não vai comprar? Porque ela ainda não sentiu a necessidade de uma solução? Então, aqui você vai explorar essa
atração das pessoas. Já quando eu tô falando do meio do funil, eu tô falando de um conteúdo mais de interação. Aqui eu já dou dicas mais concretas para a pessoa, para como ela resolve o problema. Quando eu tô aqui no meio, a pessoa já tem uma consciência do problema e ela tá começando a sentir a necessidade da solução. Ela tá começando a buscar a solução. Então aqui eu dou dicas mais concretas para ela do que ela precisa fazer para resolver aquele problema. Então eu aprofundo mais o nível de profundidade de fato do conteúdo que eu tô abordando. Enquanto no topo o conteúdo ele é mais raso, literalmente, porque eu estou no topo, é como se eu estivesse nadando, sabe? Quando você tá ali no mar, eu ainda tô nadando ali na superfície. Eu tô ali, ó, só olhando pro mar, ó, só olhando pra praia e tal, tô na superfície. Depois eu vou mergulhar um pouquinho mais, mas eu ainda tô nadando, sabe? Com aqueles negocinhos que fica do lado de fora. Não sei como é que fala, snorkel? É isso? Não sei. Que você coloca aqui e você fica um negocinho pra fora. É, vocês entenderam o que eu tô falando, né? Eu ainda tô nadando ali, eu já tô mais embaixo da água, eu já não preciso sair da água pra respirar, mas eu ainda não tô lá no fundo do mar. Eu ainda tô numa situação de estar ali no meio termo. Eu não quero ainda um conteúdo mega aprofundado, mas eu já quero situações que resolvam mais o meu problema. Então é quando você aprofunda um pouquinho mais o seu conteúdo e gera mais interação com aquela audiência, mostrando que o seu conteúdo não é só raso, você tem um pouco mais de profundidade. E quando eu chego no fundo do funil, é o momento de fato da venda, é o conteúdo de oferta, é o conteúdo que eu vou fazer para vender alguma coisa. Então é a hora em que de fato eu vou fazer uma oferta para minha audiência. Esse momento existe. O que acontece é que tem muita gente que fica só no raso, fica só no topo, e tem muita gente que fica só no fundo. Então a pessoa fica tentando vender o tempo inteiro, ou então aquela pessoa que não quer vender de jeito nenhum e que produz um conteúdo muito raso e nunca se aprofunda. Então a gente precisa trabalhar essas nuances desse funil de conteúdo e entender que o seu conteúdo tem que passar pelas 3 etapas do funil, de forma estratégica e intencional. Então eu tenho a intenção, esse meu conteúdo ele é mais topo de funil porque eu quero mais atrair as pessoas, eu quero mais chamar a atenção das pessoas. É isso que o topo de funil faz. Hoje eu já vou fazer um conteúdo de meio de funil que eu vou interagir mais com aquela minha audiência, trazendo ela para um nível de consciência um pouco mais profundo, para ela entender dicas mais práticas, para ela entender mais que a solução do problema existe, qual é essa solução. E é no final, na hora que você vê que essa audiência ela já passou por essas outras etapas, você faz uma oferta. É o momento de vender, é o momento do seu lançamento, por exemplo. Seu carrinho tá aberto. Se o seu carrinho tá aberto, você vai ficar produzindo conteúdo de topo de funil? Não vai. Você vai produzir conteúdo de fundo de funil. Você vai vender. Chegou a hora de vender. Então é você só entender que existem essas etapas na produção de conteúdo. Você tem que suprir mais essas etapas e não ficarem só uma delas. O que eu vejo muitas pessoas também? Só produzem conteúdo meio de funil. Elas não vendem nada pra ninguém, mas elas também não ficam produzindo um conteúdo mais raso de atração, um conteúdo mais de sintomas para aquela pessoa que não tem consciência do problema. Ela fica só com aquelas pessoas ali que são mais confortáveis, que você já mostra para elas um conteúdo um pouco mais profundo. Essa é uma síndrome do especialista. O especialista quer mostrar que ele sabe muito. O especialista quer mostrar o domínio dele do conteúdo. E aí o que ele faz? Muitas vezes ele não atrai, porque ele simplesmente não consegue conversar com as pessoas que estão ali na base. O óbvio precisa ser dito de maneira organizada. O óbvio, o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. O que é óbvio para o especialista não é óbvio para o outro. Para a pessoa que talvez vá comprar dele, que só precisa ser educada para realizar essa compra. Ela ainda não está preparada porque ela simplesmente não foi educada. E o conteúdo ele serve para dar essa educação do lead para que ele se transforme em um comprador. Então é muito importante que você explore essas 3 etapas do funil de conteúdo dentro da sua produção.